A paz do Senhor, crianças. Aqui quem está falando é a tia Amanda, da Assembleia de Deus das Nações. Sejam muito bem-vindos à nossa aula online. A partir de hoje a gente vai se comunicar através de vídeos e assim que tudo voltar ao normal, acabar essa pandemia, a gente vai poder se reencontrar na igreja. Espero que estejam todos bem. Então vamos orar para começar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, te peço para que Tu abençoes, ó Pai, a cada aluno, Senhor, e que o Senhor abençoe também, Senhor, a nossa aula. É que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. O título da nossa lição de hoje é Um Lugar Onde Deus Fala. Aqui, se você observar aqui na tela, você vai ver que está o título da lição. Vamos repetir de novo? Um lugar onde Deus fala. E o memorizando de hoje está aqui no cartaz, que diz: Fala, pois o teu servo está escutando. Está em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, parte B. Vamos falar juntos? Fala, pois o teu servo está escutando. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, parte B. Deus não se baseia em ideias ou funções que a pessoa exerce na igreja como critério para escolher quem pode transmitir a sua mensagem. Ele fala a qualquer que se dispõe como servo e deseja ouvir a sua voz. Na lição de hoje, aprenderemos sobre falar, mas não é um falar qualquer, é um falar muito importante, do qual depende a nossa eternidade. A Bíblia nos ensina que Deus fala com seu povo através de seus profetas. Esses homens eram a boca de Deus. Quando Deus queria edificar o povo, ele primeiro falava com os profetas e depois transmitia a mensagem. E depois o profeta transmitia a mensagem de Deus para o povo. Da mesma forma, quando Deus queria repreender o povo, primeiramente ele chamava a atenção dos profetas e depois este transmitia a repreensão de Deus. O Senhor também usava os profetas para revelar qual era a sua vontade para o seu povo. Os profetas eram homens escolhidos pelo próprio Senhor para essa função. João Batista foi o último profeta até o nascimento de Jesus. Mas Deus continuou a falar com seu povo por diferentes meios, inclusive por meio de seu Filho amado, quando veio a este mundo. Depois da morte de Cristo, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, representando a nossa livre comunicação com Deus. Desde então, Deus tem se comunicado diretamente com o ser humano, por intermédio de seu Espírito Santo, que ele enviou após Jesus subir aos céus. Em nossos dias, o Espírito Santo continua a falar conosco, mostrando-nos a sua perfeita e agradável vontade. É importante destacar que tudo que o Espírito Santo revela aos seus servos deve estar em conformidade com a palavra de Deus, que é a maior profecia que podemos confiar. E é claro que o Senhor pode usar outros meios para nos falar. Algo muito importante também é estarmos no lugar certo para ouvir a voz de Deus. O Senhor pode falar com você onde Ele quiser, mas uma coisa é certa: o lugar mais provável de ouvirmos a voz de Deus é na casa dele. Você sabia que Deus fala? Você já ouviu a voz de Deus? Não podemos definir uma maneira de Deus falar, porque Ele fala de muitas maneiras. No passado, Ele usava os profetas para falar com seu povo, mas também usava outros recursos. Vemos na Bíblia que Ele já falou através de uma brisa,
através de uma tempestade, através de sonho, e em nossos dias ele continua falando conosco. Vale ressaltar que a maneira mais segura de sabermos se é Deus que está falando ou não é lendo diariamente a sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, e se você deseja ouvir a voz dele, precisa ler a Bíblia. E na aula de hoje nós vimos que Deus pode falar conosco de várias formas e em vários lugares. Mas com certeza o melhor lugar para ouvir a voz de Deus é estarmos na casa dele. Se nós estivermos na casa dele, a gente com certeza vai ter muito mais facilidade de ouvir a voz de Deus. Vamos recapitular o que a gente aprendeu hoje? Então, antes de Cristo, como Deus falava com seu povo? Resposta: através dos profetas. E quem escolhia os profetas? Quem escolhia o profeta era o próprio Deus. Qual o nome do último profeta que surgiu antes do nascimento de Jesus? Resposta é João Batista. O que aconteceu no momento da morte de Jesus? O véu do templo se rasgou do alto a baixo. Qual a maneira infalível de ouvirmos a voz de Deus? Através de quê? Resposta: através da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Agora eu vou fazer uma dinâmica com vocês. Aqui, ó. Tá dando para vocês verem? Esse copinho aqui significa você, a sua vida, que foi criado à imagem e semelhança de Jesus, de Deus, né? E tá vendo aqui, ó, limpinho o nosso coração, ó, foi feito assim, bem limpinho, né? Quando a gente tava assim, com o coração bem limpinho, Deus falava conosco, né? E a gente conseguia ouvir a voz de Deus, né? E ó, quando o pecado entrou no mundo, pecado, tá dando para você ver? Então, o que é pecado? É tudo aquilo que a gente fala, que a gente pensa ou que a gente faz que não agrada o coração de Deus. Um exemplo, bater no meu amigo vai sujar o coração. Vamos supor, xingar. O coração vai ficar sujo. E se a gente responder o papai e a mamãe, o nosso coração vai sujar também. E se a gente desobedecer na igreja, nosso coração fica o quê? Sujo. Mas e se o nosso coração ficar sujo assim, cheio de pecado, tem jeito ou não? Tem sim. A gente ora, pede perdão a Deus e não faz mais os pecados, tá bom? Então, Jesus, ele morreu, ressuscitou, levando todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todo o sofrimento. Então, quando você tiver com seu coração sujinho, que você fizer alguma coisa que desagrada a Deus, você pode orar, clamar a Jesus para ele te limpar do pecado. Vamos ver como é que fica? Olha aqui. Jesus, ele derrama o sangue dele e vai limpando o nosso coração. Tá vendo aqui? Agora a gente ficou limpinho de novo. Pronto para ouvir a voz de Deus de novo. Porque o pecado, ele atrapalha a gente de ouvir a voz de Deus. É igual quando a gente peca, os nossos ouvidos ficam tapados para ouvir a voz de Deus. Então, se a gente clamar a Jesus, ele vem, nos limpa de todo o pecado e a gente pode de novo ouvir a voz de Deus. Fique com Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? A tia ficou um pouquinho nervosa,
né? Que é a primeira vez, mas os próximos ficarão melhores. Eu espero muito, muito, muito que vocês estejam bem. Estou morrendo de saudade de vocês. Que Deus continue abençoando a sua vida, a vida dos seus pais, tá bom? Oremos para terminar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por tudo, pela aula de hoje, Senhor, pelo que foi falado aqui. Te peço que o Senhor abençoe a vida de cada um aluno, meu Pai, ou cada uma pessoa que assistir esse vídeo, que possa ser abençoado, Senhor, por Ti. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. E aí, acabou o nosso vídeo. Até a próxima, se Deus quiser. Um beijo.